Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesaça! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda temporada do podcast Os Goleiros. Na primeira temporada foram 38 episódios que continuam disponíveis lá no nosso agregador, o anchor.fm/goleiro, e na plataforma que você escolher. Spotify, Deezer, Orelo, Apple, Google e todas as outras. Se você acompanhou a primeira temporada inteira, ou só alguns episódios, sabe que eu sou o Márcio Croin, vou estar aqui com vocês o tempo inteiro, e sabe também que o Rafael Mersur, que está ao meu lado, neste bate-papo com o Felipe Alves. O Felipe Alves que hoje está no Fortaleza, desde 2019 no Fortaleza, mas foi formado lá no Paulista de Jundiaí. O Paulista que também foi o clube do Vitor. Vitor esteve com a gente aqui no episódio 14, contou ótimas histórias, mas o Felipe Alves vai estar com a gente aqui agora para esse bate-papo. Rafa, tudo bem? O que você pode falar já do Felipe Alves nesse começo de podcast? Fala, Márcio. Cara, para mim ele é um goleiro muito arrojado, é um goleiro contemporâneo. Vide aí alguns lances, né, que a gente não cansa de ver a respeito do escapismo que ele tem, né, principalmente com os pés. Eu, particularmente, destacaria isso desse grande goleiro. Obrigado, Felipe, por ter aceitado o nosso convite e bater esse papo, cara. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, está sendo um prazer aqui participar com vocês. Felipe, então começa falando aí sobre esse arrojo total com os pés, né? Você não só bate bem na bola, como você arrisca uns dribles de vez em quando, né? Deixa a torcida do Leão com o cabelo em pé, meu. Como assim? Cara, eu sempre coloco de uma forma bem simples, né? Eu acho que tudo aquilo que você treina, você é capaz de executar dentro de uma partida, né? Até porque ninguém treina de um jeito e chega na hora do jogo começa a fazer coisas que não é treinada, né? Então, todo goleiro, todo ser humano que treina durante a semana, ele tem essa capacidade de executar. Claro que na hora do jogo acontecem algumas coisas que, de repente, na semana não acontecem nos treinos, né? Que é onde a gente acaba improvisando e tudo mais, né? E o fato do drible, cara, eu sempre falo que eu não driblo ninguém, né? Eu espero o atacante definir um lado e vou para o outro, né? Até porque a gente não treina na semana driblar ninguém, né? A gente treina a saída, a gente treina ter mais gente ali próximo da bola para poder fazer uma superioridade numérica e levar vantagem em cima do adversário, né? Para que isso soe como um efeito dominó. A gente vai eliminando jogadores, para que a gente possa ficar sempre com o maior número de jogadores para sobressair diante da equipe adversária. Então, o drible ele acaba sendo um recurso, mas eu deixo bem claro que a gente não treina driblar ninguém, muito pelo contrário. A gente não tem essa velocidade, né? Maior que os atacantes, que são velozes e rápidos, então não adianta a gente disputar nesse quesito com eles que a gente vai perder. Então, como eu falo, tem que ter calma, paciência e esperar o time certo ali, porque a tomada de decisão deles acaba facilitando a nossa. Então, é o que eu sempre falo, a gente espera o máximo possível e quando o atacante ele acaba escolhendo um dos lados para poder roubar ou dar o bote na gente, a gente acaba efetuando o drible ou jogando a bola para o espaço vazio, que seja o outro lado que ele não escolheu, né? E tudo isso dentro de muita calma, de muita frieza, de muito treinamento também na semana. E quando você faz algo que é treinado, né, a chance de dar certo ela é muito maior. E claro que o erro ele está ali, né, para todos os momentos, né? A gente tem que estar concentrado o máximo, mas como eu disse, quando você faz algo que é treinado, a chance de dar certo ela é muito maior. Eu só fico imaginando, Márcio, que o cara que vai jogar contra o Felipe, na hora que o zagueiro recua uma bola, eu tenho quase certeza que o cara fala assim, cara, eu não vou de primeira nele. Eu não vou de primeira porque esse cara tem o recurso aí, senão eu vou virar manchete, velho. Vou tomar um chapéu, vou tomar um corte. Cara, é engraçado, porque assim... O Felipe, eles já entram, você percebe isso? Assim, porque, cara, você é um goleiro visado nesse tipo de situação. Não adianta a gente negar. Porque, tipo assim, quando o cara recua, geralmente eles ficam querendo te induzir para o outro lado, mas, cara, você percebe que ele já não está querendo ir de primeira porque sabe que é você? Então, com o passar do tempo, a equipe ela adquire um certo respeito muito legal, assim, né? Tanto é que hoje em dia o futebol é muito estudado pelo pessoal da análise de desempenho, né? Então, por saber que eu tenho essas características e que o time que eu jogo é treinado para normalmente atrair essa marcação mais alta para a gente ter essa superioridade, né? E foi onde a gente tem o nosso maior destaque com relação aos adversários, né? Então, assim, os times grandes, eles respeitam demais, cara, porque normalmente, né? E antigamente,
os times maiores, eles pressionavam de uma maneira que não tinha adversário, né? Era o time de camisa Sim. que se sobressaía 100%. E hoje a gente adquiriu um respeito muito grande dentro do cenário, né, de futebol com relação a isso. A gente tem um padrão tático, a gente tem uma maneira de se jogar, e essa maneira ela é muito respeitada por todas as equipes. E tanto é que hoje a nossa maior dificuldade é quando a gente joga contra adversários com linhas baixas, né? Porque eles acabam recuando demais. E para você construir próximo do gol, diante de duas linhas de quatro, ou até mesmo um 4-5-1 ali, que são times que jogam de contra-ataque, a gente tem muito mais dificuldade do que quando a gente pega time que nos pressiona, né? Porque construir é muito mais fácil de desconstruir, né? Então, a maioria dos times tem respeitado tanto que, como eu falei, a gente acaba tendo mais dificuldade no último terço do campo do que na própria organização de saída de bola, né? E quando a gente, claro, pega os times, a gente pega Flamengo, Palmeiras, São Paulo, que são os times que normalmente não visam esse tipo de jogo e querem pressionar o tempo todo, 880, né? Ou a gente se sobressai muito, ou eles têm muita dificuldade, porque, assim, é difícil porque, assim, a gente treina todos os dias essa saída, né? E normalmente o time... vamos pegar um exemplo aí. Você pega um São Paulo, você vai jogar contra o São Paulo não treina todo dia pressionar um tipo de saída assim, até porque são poucos os times que jogam dessa forma. Então, quando vem jogar contra o Fortaleza, eles treinam no máximo 5 dias para pressionar o goleiro. E é pouco, porque assim, eles treinam 5 dias para nos pressionar e a gente já está 2, 3 anos treinando nesse mesmo sistema. Então, a gente tem uma certa vantagem, né? Claro que não é uma ciência exata, mas dentro dessa vantagem de treino e de posse, de qualidade que a gente tem, a gente acaba se sobressaindo e é onde que entra o respeito, né? Eu acho que quando eles tentam 1, 2, 3 vezes e vê que não tem como, que a gente está levando vantagem, que a gente está tendo sucesso com a saída, eles optam em baixar um pouco a linha, ou optam marcar de mano e deixar o goleiro livre com a bola, porque o goleiro não vai sair driblando e chegar próximo do gol adversário, né? Então a gente procura utilizar o goleiro como esse homem a mais para fazer esse efeito dominó, como eu falei, né? A gente acaba sendo pressionado e quem sai no goleiro acaba sobrando um jogador de fato de linha a mais, e é onde a gente vai ganhando campo, aumentando os espaços entre linhas e se sobressaindo diante do adversário. Então, para jogar contra a gente hoje é muito complicado por conta disso, né? A gente tem muito mais treino de saída do que o time que treina aí, propriamente dizendo, uma semana para poder nos pressionar, né? É pouco treino e, como eu disse, não é uma ciência exata, né? Não é que a gente vai ter excelência em todas as partidas, mas na maioria dos jogos a gente acaba tendo esse poder, né? Essa carta na manga, que é a nossa saída de bola. E hoje em dia os clubes, 90% dos clubes nos respeitam muito com relação a isso, tanto é que a maioria deles vem marcando depois da primeira linha em diante, né? São poucos os times que optam em marcar diretamente o goleiro. Tanto é que nesse ano no Campeonato Brasileiro foram 2, 3 equipes só que tentaram essa pressão, mas por 5, 10 minutos também, até porque o desgaste é maior, né? E não é toda equipe que consegue, com sequência de jogos, viagens, pressionar o tempo todo, até porque, como eu falei, fisicamente é bastante cansativo para quem pressiona o goleiro ter que correr até essa última linha do campo. Então, é algo que vem dando certo, que a gente vem procurando melhorar e aprimorar cada vez mais, porque a gente sabe o quanto é difícil jogar o Campeonato Brasileiro, e a gente sabe que todas as equipes vêm com o intuito de vencer, de ir para cima, de pressionar. Então, é um trunfo que a gente tem aí que vem dando muito certo, que a gente vai procurar melhorar ainda mais, para que esse ano a gente possa ter ainda mais sucesso com relação a isso. Rafa, muito legal essa análise tática do jogo do Felipe, né? Acho que os jovens que estão ouvindo, que pensam em seguir carreira ou querem fazer isso no futebol amador, tem que olhar com essa característica, né? Como você consegue adaptar o seu jogo e como o goleiro ser participativo. É muito legal, né? E o Felipe falou também de um São Paulo e Fortaleza, ou jogar contra o São Paulo, e no ano passado, na Copa do Brasil, foram 2 jogões, né? Foi um 3-3 e um 2-2, e depois nos pênaltis, se não me engano, foi 9-10 para o São Paulo, e espetacular, jogo bom, jogo de 2 times que queriam o resultado, né? E até o Felipe enfrentando o treinador que contava muito com ele, né? Fernando Diniz aí, que contava muito com ele. E até por isso, Felipe, você com bom passe, você que participa muito do jogo, essa leitura de jogo, né? E falou daquele último terço do campo que é difícil você conseguir ultrapassar. Os times têm cada vez mais dificuldade nesse ponto do campo, né? Nessa parte final. Você que tem uma boa batida na bola, nunca pensou em bater falta? Nas conversas com o Rogério ali, nunca surgiu a ideia? Bate uma faltinha, Felipe, vai entrar a bola. Cara, é o que eu digo, né? Acho que todos os atletas ali da equipe têm o potencial de poder treinar e ter uma boa cobrança de falta. Claro que tem aqueles que se destacam, né?
uma batida um pouco melhor. Eu, por ser canhoto, tenho uma facilidade maior de bater na bola. Quem é canhoto sabe bem o que eu estou falando. Mas, assim, cara, hoje em dia, no futebol moderno, né, e eu que faço parte desde o começo desse goleiro inserido no sistema de jogo, que é um goleiro que acaba sendo um pouco mais líbero, acaba fazendo essa linha de três, né, essa saída de linha de três um pouco mais avançada, um pouco mais fora da área, tendo que fazer cobertura. Então, a gente acaba já tendo... Hoje em dia, o nosso mapa de calor ele é diferente, a nossa quilometragem dentro do GPS do jogo ela é um pouco mais alta do que o goleiro tradicional, né? Então, a gente acaba tendo muitos recursos, né? E bater falta, cara, como eu disse, como tem todos os atletas com essa capacidade, eu não vejo a necessidade de eu ter que bater. Pode acontecer uma ocasião ou outra, sim. E pelo fato de ter trabalhado com o Rogério também, cria-se essa expectativa maior também, essa responsabilidade a mais. Claro que é muito bom quando as pessoas comparam, né? Você com o Rogério, que foi o cara que fez história ainda no futebol e é indiscutivelmente, né, por tudo que ele conquistou e fez e continua fazendo agora como treinador. Então, isso é muito bacana, essa comparação. Mas, assim, para a gente que é atleta e está atuando ainda é muito complicado, porque, assim, tudo que eu venho fazendo de bom como goleiro, como estilo de jogo moderno, como goleiro inserido no sistema de jogo, de criação, tudo isso tem um peso. E se eu começo a bater falta e a chance de dar certo ela é a mesma chance de não dar certo, né? E aí eu poderia atrair uma coisa a mais desnecessária, né? Os rótulos, as comparações, que tá querendo ser o Rogério Ceni, deixou de ser o Felipe Alves, que vinha fazendo tudo bem, tudo certinho, tudo bonitinho, vinha crescendo, evoluindo. Então, são tipos de comparações que no meio que a gente vive hoje em dia, para você conquistar um espaço, para você atingir uma Série A, para você ter uma sequência de jogos, de campeonato, para você atingir um certo patamar dentro de um clube, hoje é muito difícil, porque a concorrência é muito grande, e para destruir isso, para ser rotulado, a gente tem vários exemplos aí de grandes goleiros, né, do Muralha, de alguns outros atletas aí da posição que acaba sendo rotulado por bem menos, por conta de uma ou outra partida ruim. Então, a gente acaba evitando, né, e como eu disse, são 11 atletas que têm total capacidade de bater bem falta, pênalti. Não vejo isso como prioridade. Hoje a minha prioridade é outra. Eu tenho muito mais prazer em fazer a saída, em jogar de líbero, em orientar bem a minha equipe. Mas se um dia for preciso, estiver no final de jogo, todo mundo cansado, numa prorrogação, quem sabe, eu posso até correr esse risco, mas eu não quero que isso seja a minha prioridade como goleiro hoje, sabe? Ô Felipe, por que ser goleiro? Quando começou essa história? O que te influenciou a jogar no gol, cara? Cara, eu sempre comento sobre isso, porque eu falo que eu não escolhi ser goleiro, eu falo que o ser goleiro acabou me escolhendo, né? Porque na minha época de adolescência, né, quando eu estudava ainda ensino fundamental, eu tinha uma galera da minha escola que fazia escolinha de futebol, né? Lá em Itaquera. Eu sou de Itaquera, né? Sou de Quebrada, Zona Leste, tudo mais. E lá na minha quebrada, todo mundo da minha escola fazia escolinha de futebol, né? E meu pai sempre trabalhou por conta, né? Meu pai era metalúrgico, serralheiro, e nesse momento meu pai não tinha condições financeiras de bancar uma escolinha para mim, né? Porque ele trabalhava por conta e na época a escolinha era cara, né? E tudo mais. E aí, para estar com os meus amigos de escola, eu fui pro gol porque pro gol era de graça, né? Ninguém queria pagar mensalidade para ir pro gol. E aí, para estar com os meus amigos de escola, né? Meus pais foram lá e realmente o goleiro não pagava, era de graça, e eu acabei indo pro gol por conta das condições financeiras da época, né? Caramba! Para poder estar com os meus amigos de escola, tudo, né? A passagem meu pai conseguia pagar, mas a mensalidade ficava um pouco mais pesada. E aí eu comecei no gol por conta disso. E eu sempre gostei de futebol independente, né? Eu era até meio fominha quando eu jogava na linha, quando eu brincava na linha, né? Não tocava bola para ninguém. E aí depois que eu fui pro gol por conta desse fato, né? Eu acabei gostando, acabei fazendo específico de goleiro, né? E eu nunca tive receio nem medo, né? Aí eu acabei pegando gosto pelos gestos técnicos e vi que era algo muito mais difícil do que eu imaginava, né? Porque você vê o goleiro atuando, parece fácil, mas quando você começa a fazer os movimentos, os gestos e ver o quanto de dificuldade tem nos movimentos, nos treinamentos e o quanto de detalhe que você precisa melhorar para fazer uma defesa simples, né? Quem dirá as defesas mais difíceis. Aí eu fui pegando gosto, né? Pelos gestos, pelos treinamentos, pelos específicos, né? E pela dificuldade que envolvia, né? Ser goleiro. Aí eu acabei, depois de uns 2, 3 anos, eu acabei até tendo a possibilidade de escolher voltar para a linha, né? E eu acabei falando, não, eu quero continuar no gol, porque foi realmente o ser goleiro que acabou me escolhendo. E é uma história bem legal, que eu até gosto de contar para todo mundo, porque, de fato, me escolheu mesmo ser goleiro, não foi eu que escolhi.
Eu gostava de jogar na linha, era fominha, chutava todas no gol. Ô Felipe e Márcio, cara, eu não sei, essa história ainda continua, viu? Porque eu só vou em pelada, às vezes vou brincar um pouquinho, joga aqui, joga ali, eu só vou em pelada que o goleiro não paga, velho. Exatamente. No aluguel da quadra, velho. Goleiro não paga. E foi assim que tudo começou, cara. É legal pra caramba poder dividir e compartilhar isso com todo mundo, assim. E é muito legal, né? Que você se apaixonou, né? Quando a posição, né, se te abraçou, né? Acho que isso é muito bacana. Isso, e não que jogar na linha seja fácil, né, cara? Eu acho que é tão difícil quanto, mas o goleiro envolve muito mais recursos, né? E assim, quem joga na linha pode errar o tempo todo, né? Pode errar passe, pode errar cruzamento, pode errar finalização. O goleiro, se ele errar em um item que precisa ali dentro do campo, ele acaba tomando gol, né? E aí já é um pouco mais complicado. Então, essa responsabilidade, essa maturação que o ser goleiro acaba fazendo com a gente ser humano, né, antes do atleta, é muito bacana também essa evolução acaba tendo de vida, de amadurecer mesmo com relação a isso, né, essas responsabilidades que o goleiro acaba acaba aparecendo para a gente no dia a dia, né, e nas competições que a gente acaba discutindo, a gente acaba trazendo isso para a vida real também, né, então é muito bacana o quanto isso acaba deixando a gente mais forte aí pro dia a dia. Felipe, aqui na conversa está parecendo um cara calmo, descontraído, assim, pô, risonho, mas, pô, quem te vê em campo vê um cara ali, né, meio que nervoso, bravo, aquela cara sempre, né, amarrada. Como que é o Felipe dentro de campo? É diferente do Felipe fora de campo? Tem, não vou dizer um personagem ali, mas tem uma preparação diferente ali no ritual do jogo? Cara, eu procuro manter uma postura única, assim, eu não tenho nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de nada, assim, eu sou um cara muito atento aos detalhes, então quanto mais na minha eu tô, mais concentrado eu tô para aquilo que tem que ser feito, sabe? Eu não sou aquele cara, aquele líder que precisa estar gritando o tempo todo, que precisa estar motivando quem está do meu lado, ou que alguém me motive, não, eu sou muito consciente, né, daquilo que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito, claro que envolve-se muitas coisas, mas dentro dessa postura, né, eu sou um cara um pouco mais sério, mais reservado, assim. Eu acho que hoje em dia também, com essa era digital de influencer, de rótulos que as pessoas acabam rotulando as coisas do nada, sem ter um mínimo de respeito e de entendimento pelo que acontece, acaba também fazendo a gente criar certos escudos assim individuais, né? Porque o mesmo sorriso da vitória dos 3 pontos do sábado pode se transformar num meme ou num rótulo para a derrota de quarta-feira. Então a gente não tem muito esse tempo de comemorar e chorar a derrota, sabe? É jogo em cima de jogo e, como eu disse, eu procuro ter uma postura única, assim. Eu acho que a vitória esconde muitas coisas ruins e a derrota faz com que você aprenda muitas coisas boas também. Então, eu procuro ser um cara que mantém essa linha assim de postura de, pô, ganhou, não tá tudo bem, e perdeu também não tá tudo ruim. Então, eu sou um pouco mais sério com relação a isso. Assim, eu acho que a mídia hoje em dia também ela vai mais para o lado polêmico do que para o lado realmente que te valoriza dentro daquilo que você merece, entre ressaltar a sua semana de trabalho, todo o esforço que você tem com relação ao seu trabalho e ao seu potencial, eles preferem simplesmente fazer uma piada ou tirar barato da equipe adversário, ou pegar você como bom ou mau exemplo para algum tipo de piada, e isso não beneficia nem valoriza o trabalho de ninguém. Então, eu sou muito atento e reservado com relação a isso, e acho que é por isso que eu sou um pouco mais sério dentro de campo, e eu sou extremamente competitivo também, eu não gosto de perder, embora a gente aprende muitas coisas nas derrotas, mas assim, o meu nível de competitividade ele é extremo, e até com os meus filhos dentro de casa, eu já, desde cedo, eles fizeram 3 anos agora, né? Eu já ensino eles a serem competitivos no nível máximo, então já vem de berço, tá no sangue isso, então é assim que eu sou e eu me sinto muito bem dessa maneira. E como eu disse, é mais para as pessoas não misturarem as coisas, né? Porque para conquistar é muito difícil dentro de futebol, mas para você ganhar um rótulo aí e voltar para o final da fila é um estalar dos dedos. Então a gente tem que estar atento a tudo e a todos, e principalmente a gente que é uma figura pública ainda mais. Ô Felipe, você falou a respeito de influência, né? Cara, quem que foi o goleiro quando você começou a ingressar na carreira, quando você decidiu, putz, vou ser goleiro, quem que era um cara que você se inspirava, meu? Cara, quando eu comecei no gol, não tinha essa parada de hoje de jogar com os pés, né? Eu nunca imaginei que eu seria hoje
esse goleiro que joga nesse sistema de jogo moderno, né? Quando eu comecei, cara, para mim, o goleiro que eu gostava muito de ver jogar era o Júlio César da seleção, Flamengo, por ser canhoto, era um cara que eu me identificava muito, assim, com o gestual técnico dele, eu achava até meio parecido com o meu, assim, eu era moleque, né? E eu gostava muito dele, eu gostava muito do Dida, pela frieza, pelas expressões do Dida, né? Era um cara de poucas expressões, mas era um cara que em momentos decisivos também era absurdo, então o Júlio César e o Dida era dois nomes assim que eu gostava muito. E hoje, nesse estilo de jogo mais moderno que eu acabo praticando também, eu acho o Ter Stegen absurdo com relação a isso. Para mim, um dos melhores aí na atualidade. Gosto do Navas também, do Neuer, mas o Stegen, para mim, ele é o fora da casinha, assim, é o que está mais à frente com relação a ser completo em todos os quesitos que requer para ser goleiro. Rafa, o Felipe já deu umas dicas aí de como vai ser o Frankenstein deles, mas ele já vai montar o Frankenstein dele. Antes eu vou colocar aquele quadro novo dessa segunda temporada, né? Poxa, pressão no goleiro, né? Press, né? Todo mundo, né? Vocês entenderam a brincadeira, mas vamos lá. Então... É o seguinte, 5 perguntinhas rápidas sobre a relação imprensa e jogador, hein? Vamos lá. Nenhuma para te colocar em frio, hein? Ó, eu tenho que responder de imediato, eu posso pensar, tem alternativa? Se for de imediato, pô, aquela coisa também, né? No pênalti você não pode esperar muito, a bola entra, né? Então vamos lá, hein? Bora lá. Ó, qual é a pergunta que você já se cansou de responder? Aquela que já vem com resposta pronta. O cara assistiu o jogo, acompanhou o jogo e te faz a pergunta que ele já sabe a resposta. É desnecessário, ele poderia se preocupar em ser um pouquinho mais audacioso com relação a isso e não fazer mais do mesmo que qualquer um faria. O que falta para você ganhar o jogo? É óbvio que é jogar melhor e fazer o gol, então é desnecessário esse tipo de pergunta. Boa, bom exemplo, bom exemplo. Não, serve para o jornalista que estiver ouvindo aprender e falar assim, poxa, eu tenho que evoluir também, né? Então, o cara tá ali, o cara assistiu o primeiro tempo, não foi bom. Ele fala, pô, o que falta para ganhar o jogo? Falta jogar melhor e fazer o gol. Ganha quem faz o gol, né? Então, ele poderia pular essa pergunta e já ir para uma um pouco mais audaciosa. Sei. É isso, boa. E aquela pergunta que nunca fizeram para você? Cara, se nunca fizeram, eu não sei te dizer. O tamanho da sua luva? Cara, tá aí, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que, por ter essa postura um pouco mais séria, a galera também pensa duas vezes em fazer qualquer tipo de pergunta para mim, porque eu sou um cara que fala meio que na lata, né? Então, se ele fizer uma pergunta um pouco meio, assim, nada a ver, eu vou responder com uma resposta também meio que nada a ver, meio que de sarcasmo, assim. Então, a galera tá um pouco atenta com isso, mas nunca me fizeram nenhum tipo de pergunta, assim, nesse nível de totalmente fora do percurso do jogo ou da situação que estava acontecendo ali. Boa. Qual é o narrador que você gosta de ouvir gritando o seu nome após uma grande defesa? Todos. É de arrepiar, é emocionante. Eu acho que é uma ótima profissão para quem gosta de futebol e gosta de... Porque tem aquela galera que assiste o jogo, mas não abandona o seu radinho de pilha aqui para ouvir a narração, né? Sim. Então, eu acho que... a única coisa que eu não gosto, para falar a verdade, é quando é a TV local de algum estado que puxa o saco para o time do estado, porque isso é meio chato, porque assim, teve vários jogos nossos aqui de Fortaleza contra outros times de outros estados, e a narração é do local, e as pessoas mal sabem o nome dos jogadores do time, e isso é um pouco de falta de respeito, sabe? E a pessoa não é obrigada a gritar o gol do seu time, né, como se fosse torcedor, mas ela também não precisa gritar o gol do seu time como se estivesse no enterro, num velório, porque não condiz com o profissionalismo dela. E tem alguns narradores que mal sabem o nome dos jogadores do nosso time quando a gente joga em outros lugares, por conta de não se atentar a isso, ou de achar que vai tirar de letra, enfim, acaba menosprezando um pouco o Nordeste, a nossa equipe, e isso soa para a gente como falta de respeito, e é uma coisa meio que desagradável. Então, fica essa dica aí. Muito boa essa resposta. E algum texto escrito sobre você, Felipe, já mereceu ser enquadrado e pendurado na parede? Quem é o autor? Cara, eu recebo bastante mensagens boas, positivas, né, com relação ao meu trabalho, com relação a gente ser figura pública e poder influenciar crianças, né, que nos acompanha, que tem a gente como exemplo, não só como goleiro, mas como pessoa, como ser humano, diante das atitudes que a gente acaba tendo extra-campo também. E autores, eu não vou citar nomes aqui, porque são várias pessoas que mandam mensagem, né, nesse aspecto.
E depois eu posso até te mandar via WhatsApp, algumas que eu me identifico mais e que eu recebo, mas de cabeça assim, eu não sei te dizer qual a mensagem nem a pessoa que me mandou, porque como eu falei, a gente representa bastante coisa extra futebol, né? E desde os mais jovens aos mais velhos, aqueles que são apaixonados por futebol, a gente está sempre podendo tocar o coração de alguém de alguma maneira, e isso para a gente não tem preço, não tem título, não tem o jogo da vida da gente que pague poder retribuir dessa maneira aquelas pessoas que de fato são apaixonadas pelo futebol. Boa. E para fechar, hein? Ó, se existem especialistas de arbitragem explicando as regras, ex-jogadores de linha comentando jogos para falar de tática e técnica, tá na hora de um ex-goleiro ter espaço para explicar de fato como é a posição? Cara, eu acho que não só está na hora, eu acho que já era para ter começado isso há um bom tempo, até porque falar de goleiro não é somente defender o goleiro, né? Principalmente hoje que o futebol se estende a essa modernidade de ter um goleiro, né? Mas eu acho que isso é uma coisa mais por medo e receio do que como eu vejo. Eu vejo o seguinte, todos os programas de TVs e de programas públicos que de fato são aqueles que movem o futebol, eles têm um certo receio de defender o que é certo e errado por medo de julgações, né? Como a gente também tem, a gente é ser humano, né? Então, assim, você colocar um goleiro para defender o goleiro num programa que tem talvez a maior audiência aí no horário do almoço, no horário depois do que o pessoal chega do trabalho e acompanha, é complicado porque parece que aquilo que ele está defendendo e falando é o correto. E aí todas as equipes vão ter que seguir aquele padrão. E não é assim que funciona. Todo mundo é livre para fazer o que tem vontade e seguir aquilo que treina e que se trabalha. Mas quando você coloca de fato alguém para falar e defender os goleiros ou expor a modernidade, expor o goleiro do sistema novo, comparar com o sistema de antigamente, que poderia recuar, que poderia pegar com a mão, e hoje o goleiro joga mais avançado com os pés, tem que ter um time, todo grande time hoje busca por um goleiro que tenha essa qualidade de saída para poder fazer com que o time cresça com relação. Então, para falar dessa evolução do goleiro, já passou da hora de ter alguém para assumir, e os poucos que tem são muito sistemático, né? São muito, eu joguei, na minha época era assim, então eu não vou valorizar o que está acontecendo agora, porque na minha época não era assim, se eu valorizar parece que eu vou estar apagando aquilo que eu fiz na minha época. Então eles ficam meio que relutando com relação a isso. E isso é muito ruim, né? Porque soa como um pouco de egoísmo de só pensar nele na época que ele jogou, e não de valorizar de fato o que é bom para o futebol no aspecto geral. O que ele vai estar comentando ali é bom para todo mundo e para todas as etapas e evoluções do goleiro e do que está acontecendo no futebol com o goleiro, né? Então, quando você se omite de dar a sua opinião ou de defender uma certa causa, que é essa evolução do goleiro hoje, você se resguarda diante daquilo que você fez, né? Se eu falar de que hoje é melhor do que antigamente, eu vou apagar aquilo que eu fiz. E não é assim que funciona. Então, eu acho que tem que ter mais goleiros falando, defendendo e expondo as suas opiniões com relação à modernidade, com relação aos goleiros de fora do país. Por que que fora do país todo mundo faz e quando um goleiro aqui do Brasil faz, ele é questionado e ele é taxado, rotulado como errado, se fora do país é normal fazer? Então, são muitos assuntos, são muitos temas. Eu até brinco quando eu vou em programas ou até mesmo em rádio, assim, quando eu falo que se for colocar para falar sobre esse tema, vai precisar de uns 3, 4 programas seguidos, porque o tema goleiro e artifícios que os goleiros requerem para poder jogar e atuar hoje é uma infinitas coisas que tem para se falar e se comentar de goleiro. Não é só o simples fato de o porquê que ele é bom ou porquê que ele é ruim, né? O porquê que esse faz e esse não faz. Então, falar de goleiro aí requer bastante tempo, bastante tema, bastante link. E para quem, eu acho que até que falta programa para falar somente de goleiro, né? Tem aí Mesa Redonda que fala de treinador, tem Globo Esporte que faz um contexto generalizado de todas as equipes, mas você não tem um programa específico que fale somente de goleiro e nem precisa ser somente goleiro para goleiro, né? Mas que os jogadores também tenham o livre-arbítrio de comentar sobre goleiros. Eu acho que não só falta comentarista goleiro, mas talvez programas esportivos para poder valorizar e enfatizar ainda mais o quanto difícil e o quão prazeroso é ser goleiro e o dia a dia do goleiro, né? Porque o dia a dia do goleiro só é visto na hora do jogo, mas o dia a dia do goleiro ele tem 72 horas de trabalho para as pessoas que acham que é só os 90 minutos ali, e de fato não é assim, né? Então, tá escasso esse assunto goleiro no nosso dia a dia aí de esporte, pelas mídias sociais e pelas redes de TVs.
pela mídia em geral, né, Felipe? É muito bacana esse comentário. Exatamente. Né, você ampliou aí esse debate, é um debate muito legal de se fazer. E até lembro aqui um jogo, por exemplo, que você fez, um Fortaleza Sport pela Copa do Nordeste, do ano passado, se não me engano, que você ia tomar um gol de cobertura, né? E você consegue se recuperar e tirar a bola ali. E o comentário depois foi tão infeliz, né? Felipe está jogando adiantado desde o começo do jogo, está pedindo para levar gol, não se pode fazer. Você fala assim, falta um. E outro comentário que eu achei fantástico foi: ele pegou com a mão trocada, e você não pegou com a mão trocada, né? Você pegou com a mão interna. Fala assim, cara, é tanto desconhecimento da técnica ali que um pouco, você mergulhar um pouco, né? Como ouviu o podcast aqui, o cara vai conseguir entender, né, quais são as valências de um goleiro para poder fazer tudo isso, né? E da pergunta que você falou de qual é a pergunta que me irrita, né, que poderia não ser feita, esse tipo de comentário é um deles. Exemplo, a gente empatou com o Bahia aqui agora, o último jogo, que a gente acabou perdendo nos pênaltis. Faltava 1 minuto para acabar o jogo, né, eu fiquei com a bola nos pés dentro da área até o juiz acabar o jogo, porque ia para penalidade. Em 1 minuto a gente não... A chance de fazer o gol e de tomar era mínima para as duas equipes, já tinha 90 e poucos minutos de jogos. E aí a galera ficou depois, os comentaristas ficou falando que eu segurei o jogo realmente para ir para os pênaltis, porque eu estava na soberba de querer pegar o pênalti. Não é assim que funciona. Desde quando eu cheguei aqui no Fortaleza, eu faço isso, eu atraio a marcação para poder achar passe entre linhas. Então, assim, eu estou fazendo isso há 3 anos já. Aí a galera que assistiu esse jogo aqui já fez jogos nossos, mais de um, por sinal, tem a capacidade de falar que eu fiz aquilo justamente para levar o jogo para os pés. Sabe, é de uma maldade assim que não tem tamanho, que não tem limite, que as pessoas não se colocam no lugar da outra, as pessoas não estudam, elas não sabem que eu estou aqui há 3 anos fazendo a mesma coisa. Todos os clássicos reis eu fiz isso, de pisar na bola, de esperar a marcação subir, porque de fato é assim que a gente joga. Eu não fiz isso aleatório nesse jogo para ter vantagem alguma. Então, assim, é uma falta de informação e parece que a pessoa está ali dentro de campo trabalhando, mexendo no WhatsApp, e aí tá na hora dela trabalhar, ela ouve informação de quem está fora e chega ali e fala de qualquer jeito. E não é assim que funciona, sabe? Eu acho que as pessoas poderiam se atentar um pouco mais a isso, ter um pouco mais dessa responsabilidade de trabalho, porque trabalhar hoje em dia não é só cumprir horário, né? É você se interessar por aquilo que você está fazendo. E tem muitas pessoas aí no ramo que simplesmente cumprem horário. Ô, Felipe, a gente tem um quadro aqui que a gente chama de Frankenstein, que é o goleiro que a gente julga ser o cara mais próximo ali da perfeição, né? Dentro daquilo que você enxerga como goleiro, os caras que você gosta. E ele é bem simples. A gente divide o goleiro em 4 quesitos, né? Que é o defesa de meta, bolas diretas no gol. Tem o defesa de espaço, que tanto é saída de gol quanto ocupação de espaço, né? Para você fazer uma cobertura, enfim. A reposição pode ser com a mão, com o pé, é o que te chama a atenção. E a questão da postura. Uns encaram a postura como aquele cara elegante, outro a personalidade, enfim. Aí vai de como você entendeu, não tem resposta certa, não tem resposta errada. É dessa forma. Então vamos montar o seu Frankenstein aqui. Qual que é o goleiro para você que melhor defende a meta? Não precisa ser atual, pode ser já aposentou, enfim. Qual que é o goleiro para você que, tipo assim, cara, foi o melhor goleiro para defender o gol? Ah, cara, eu vou voltar lá nas minhas origens, não vou nem falar da atualidade, né? Acho que voltar um pouco nas minhas origens. Eu vou ficar com o Júlio César, porque foi praticamente um cara que eu me inspirava, sem saber que eu ia ser goleiro, né? Eu já gostava dele quando eu jogava na linha, e depois que eu passei a ser goleiro, eu passei a ver ele diferente, a ter mais admiração pelo trabalho dele e por tudo que ele representava dentro da seleção brasileira também para a gente. Então, era um cara que eu tinha muita identidade, parava sempre para assistir jogar, então eu vou de Júlio César. Ocupação de espaço, né? Defesa de espaço, que é aquela bola que às vezes põe na área ou que você tem que fazer a cobertura. Qual que é um goleiro que tem um ótimo domínio ali nesse quesito? O Neuer. Reposição de bola, quer seja com o pé, com a mão, enfim. Cara, qual que é um goleiro hoje em dia é difícil porque a maioria dos goleiros saem curto, né? Mas eu vou do Ederson, Manchester City, né? É um cara que não só repõe bem, mas tem muita força também. E muito dos gols saem nessa ligação direta dele, então fico com ele nesse aspecto. Rafael, foi humilde, hein? Podia ter colocado ele, hein? Podia fácil, pô.
Eu tô esperando a parte do Frankenstein estiloso para eu colocar eu. E é interessantíssimo o Felipe falar isso. Queria até falar uma parte até de estratégia de jogo, né? Porque eu já vi várias situações de gols que o Manchester City gera em função disso. Ele arma o time baixo como se fosse sair jogando e todo mundo sabe que não tem impedimento de tiro de meta. E o Ederson é um cavalo para bater na bola, velho, que ele chuta essa bola, ela vai pingar quase lá na outra meia-lua. Então, porra, aquele zagueiro que marca o cara aqui achando que vai sair, quando percebe, ele não toma muita distância para bater não, viu, Márcio? Não sei se você acompanha. Ele dá... E é engraçado que parece que ele não faz muita... Ele tem uma mecânica de batida muito boa. Uma alavanca muito boa, né? Muito boa. Ele tem um torque ali na hora da batida que ele joga essa bola nas costas para correr e cria muita situação de gol. Para você ver como é engraçado engraçado não, é bom você ter tocado nesse assunto, porque hoje em dia também a galera que acaba avaliando e julgando o goleiro sem conhecer o dia a dia acha que ser goleiro é só ali o campo, mas hoje em dia 50% a 60% do trabalho de goleiro ele está dentro da potência, força e coordenação motora que a gente acaba executando fora do campo ali, numa parte de academia, numa parte de... Então, ser goleiro não é somente o específico de campo, né? Ele envolve todos esses artefatos aí de força, de potência, de sincronia, de coordenação, para que na hora a gente possa executar dessa melhor maneira e, como você falou, o cara não precisa de 2 passos da bola para poder chutar ela no outro gol. Isso é absurdo. E no quesito postura, o Felipe? Qual que é aquele cara que você fala, caramba, esse goleiro tem uma postura legal? Eu vou ficar com o Felipe Alves, porque eu sempre converso eu sempre brinco muito e falo, né? O que precisa para ser um bom goleiro? Eu falo, cara, o bom goleiro é aquele cara que não oscila, né? Ele precisa ter uma postura, né? Porque não adianta você ter um goleiro que faz um jogo excepcional e depois 3, 4 jogos ruins, né? Então, eu acho que um bom goleiro hoje em dia, ele tem uma sequência de jogos grandes, sem cometer falhas, ele tem que ser regular. E para ser regular, ele precisa ter uma postura e não oscilar, né? Então, dentro desse quesito, que é algo que eu sou bem chato comigo mesmo com relação a isso, eu acho que ser regular faz toda a diferença para você ser um grande goleiro. E como o aspecto é postura, eu vou ficar com o Felipe Alves, diga-se de passagem. Ficou ruim esse Frankenstein aí, Rafa? Ficou bom, pô. Ficou diversificado, hein? Pô, ficou Brasil e mundo, né? Muito legal, cara. Muito legal, né? E o Felipe falando em sequência, né? O Fortaleza é o time de maior sequência dele jogando, são mais de 110 jogos com a camisa do Fortaleza aí, mais de 10 mil minutos em campo, então fala com bastante propriedade. E, Felipe, tem muita gente que segue, né, o nosso perfil lá no Instagram ou acompanha o podcast, manda algumas perguntas para a gente que a gente vai encaixando assim. Mensagem do ouvinte. Então, o Zé Carlos, por exemplo, do perfil Carlos_12_Silva, pergunta o seguinte: jogar com a luva completamente molhada ou apenas úmida? Cara, por incrível que pareça, eu gosto dela seca. Eu já fui da época, quando eu era mais novo, eu gostava dela bastante molhada, até porque antigamente também o material sintético ele aderia melhor à chuva, né? Ao material sintético estar molhado, ele aderia melhor à bola, né? E hoje em dia até as luvas evoluíram bastante, né? E como a gente joga nessas arenas que de fato já são muito encharcadas, tanto é que a gente vai para o intervalo e volta e eles continuam molhando as arenas, né? Até porque tem arena que é sintética e grama, tem arena que é só sintética. Então, de fato, por eles molharem muito o campo, hoje eu prefiro a luva seca. Claro que a luva nova ela vem com aquela resina que você tem que lavar e tirar essa resina, que todo material sintético tem, mas hoje eu sempre procuro jogar com a luva seca, devido aos estádios já serem bastante molhados e acabar dando essa aderência natural, né? E se eu acabo molhando a luva, acaba ficando molhada demais por conta do campo. E então hoje eu jogo com ela seca, mas eu já tive a fase de usar luvas molhadas também. Rafa, a gente podia perguntar para o Felipe se ele já tem uma grande defesa assim que ele considera a melhor da carreira dele até agora. Ah, cara, não vai ter uma não, vai ter uma porrada, cara. Qual que é aquela defesa que você fez, ô Felipe, que, putz, cara, toda vez que alguém te pergunta assim, cara, qual que foi a defesa mais difícil, aquela que vem na sua cabeça na hora? Né? Então, cara, é que assim, eu divido defesas difíceis em três partes, né?
Tem a defesa difícil, que é aquele pênalti que você pega na hora certa e no momento certo que te leva para uma grande decisão ou até mesmo numa final de campeonato. Que pegar pênalti já é difícil. E dentro dessa circunstância, né, tipo do Vitor, que ele pega com os pés lá, foi a defesa, né? Então, e tem também aquela defesa difícil que você faz em sequência, né? 1, 2, 3 defesas difíceis consecutivas, né? Que é uma velocidade de reação que a gente fala. E tem a defesa difícil, que é o milagre do milagre, que é aquela bola que a galera já grita gol e você vai lá e consegue fazer a defesa, né? Então fala do milagre. Então, eu acho que eu vou pegar o jogo do Atlético Mineiro, que eu acho que eu fiz 3 defesas consecutivas, né? Que foi o mesmo, por incrível que pareça, foi o jogo que eu acabei pegando 2 pênaltis no mesmo jogo também, que é um grau de dificuldade extremamente alto. É um jogo que ficou muito marcado para mim pelo fato dos 2 pênaltis e pelo fato de ter feito 3 defesas seguidas no mesmo lance, que eu acho que é um grau de dificuldade para o goleiro altíssimo e que acontece raríssimas vezes dentro da nossa profissão. Assim, é difícil você fazer 3 defesas seguidas no mesmo lance. E isso ficou muito marcado para mim por conta do grau de dificuldade que é executar e de acontecer também, né? Então, o jogo do Atlético Mineiro, que teve os 2 pênaltis e essas 3 defesas em sequência, para mim, né? Teve alguns outros pênaltis também decisivos, mas se fosse para escolher, seria esse jogo do Atlético. Hein? Rafa, esse jogo com o Atlético Mineiro é bem interessante. 2 curiosidades, né? A primeira é que o Fernando Praz, que é o episódio número 1, também falou de uma sequência de 3 defesas dele, um Vasco e Flamengo, ele no Vasco, né? E pegou 3 bolas seguidas. Mas essa do Felipe tem a defesa, a última defesa é um chute do Casares que vai lá em cima e ele consegue tirar com a mão trocada. Mas eu só queria comentar que eu acho uma defesa dele linda, linda, linda. Felipe, uma que você fez no Palestra Itália, não, no Allianz Parque, né? O Dudu bate de esquerda e você no canto direito, você também espalma com a mão trocada. Né? E eu acho essa defesa bonita porque, putz, o Palmeiras teve um goleiro que fazia... né? Cara, e o Veloso era um goleiro que fazia essas defesas lá nos anos 90, que era demais você ver o Veloso pegando desse jeito, né? Eu achei tão bacana essa combinação, assim, e eu tenho essa defesa, assim, muito, muito viva na memória. Você falando agora dessa defesa, eu me recordo de uma também contra o Atlético Paranaense, meu ex-time, uma cabeçada se eu não me engano, do Cirino, do Léo Pereira, no ângulo direito, numa cobrança de escanteio, também num jogo que a gente fez contra ele, se eu não me engano, da Copa do Brasil, do ano retrasado. Uma cabeçada aos 40 do segundo tempo também, que ela vai bem no ângulo, assim, eu consigo fazer a defesa de mão trocada também. É uma defesa de um grau de dificuldade altíssimo também, e foi uma só. E acho que essa se encaixa mais perfeitamente no milagre aí do que das sequências, do que das defesas em sequência. E o jogo perfeito, cara? Qual foi um jogo que você, tipo assim, caramba, esse foi um dos maiores jogos da minha vida? Então, é complicado, porque assim, o jogo que eu mais peguei bola na vida, eu tomei 4-0. Então, é difícil falar, né? Não, é sério, cara. Porque assim, o jogo que você ganha de 3-4, você faz 1, 2 defesas, né? Porque o seu time ganhou, pressionou, ficou com a bola e fez 4 gols. Então, assim, normalmente os jogos que você acaba sendo mais exigido, que você acaba fazendo o jogo da sua vida, assim, de pegar praticamente tudo, obviamente é o jogo que você sofreu mais, né? Porque o goleiro acaba tendo que ser o melhor em campo. E nem sempre, quando você é o melhor em campo, você acaba ganhando, né? E, cara, o meu primeiro jogo aqui com a camisa do Fortaleza contra o Palmeiras, no Allianz, que nem era o Allianz sintético ainda, era no antigo Allianz, né? No gramado, pelo menos. Cara, foi a estreia do Fortaleza, uma chuva, a gente tomou 4-0, mas foi um jogo que eu acho que eu fiz umas 18 defesas, cara. E inclusive essa que eu fiz do Dudu de fora da área foi desse jogo que eu tô falando. Eu peguei uma cabeçada do Davidson lá, peguei umas 2 cara a cara com o Dudu, peguei o chute de fora da área, peguei o gol, tomei um gol de rebote impedido. Então, eu consegui fazer, não é nem foi o jogo que eu mais participei em ações. Foi, como eu disse, foi umas 15, 18 defesas, umas 4 saídas de bola parada. Então, assim, vou pegar em defesa. Esse foi um jogo que eu tomei 4-0 e ficou marcado por conta da quantidade de defesa que eu consegui fazer no jogo, assim, e não foram defesas simples, né? Foram defesas de grau de dificuldade alta, campo molhado, chuva, rebote, bola escorregadia, jogando contra uma grande equipe, né, na casa do adversário, que tudo isso também tem um peso muito marcado com relação a isso, né? Eu acho que vendo pelo lado produtividade individual da pergunta e não
de fato, um jogo histórico que a gente ganhe, avance ou consiga algum título para marcar a história com a camisa do clube. Muito legal, dá até para ver o tamanho do placar que ia ser, né? Olha só, Felipe, a gente está na parte final aqui do podcast, do nosso episódio, e você sabe que o treinador de goleiro é quem manda, né? O Guto manda lá no seu campo, etc. E aqui a gente tem o treinador que é o Rafa. Ele é que manda, e por isso a gente tem o bate-pronto do Rafa. Então, Felipe, não tem muito mistério, cara. É aquele finalzinho de treino, só aquelas batidinhas, tá? É pá, 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 pá. Cara, não adianta nem você ir para a segunda bola, porque já tá indo outra. Se não segurar a primeira, já tá indo a outra. Então, assim, eu vou falar uma frase, vou fazer uma pergunta e, velho, é uma palavra só, velho. Fechou? Sério, fechou. Então, vamos lá. Vamos começar pelas que já entrega, o Marcião. Uma cor. Preta. Um estádio. Maracanã. O goleiro só é goleiro porque ele é ruim na linha? Não. Tamanho de goleiro é documento? Também não. O que você prefere, cara? Ganhar um jogo tomando um golzinho sem vergonha ou perder o jogo sendo o cara do jogo, pegando quase tudo? Ganhar o jogo tomando um golzinho sem vergonha. Acho que o clube é mais importante. E, cara, eu vou finalizar, eu acho que talvez com uma pergunta que eu não sei. Talvez já tinham te feito, Márcio. Mas se eu não fosse goleiro, o que eu seria? Fominha. Muito bom, muito bom. Valeu, boa, Felipe. Felipe, brigadíssimo, cara. Foi um papo cara. excelente, cara. Muito sucesso aí na trajetória, muita carreira pela frente, muitas defesas para fazer e, obviamente, muitas histórias sinceras para contar para a gente. Obrigado. Cara, eu que agradeço. Obrigado aí por tudo, pela participação. E estou à disposição, tá? Quando quiserem, só me chamar. E muito obrigado aí. Foi um prazer participar com vocês. Abração aí a todos. Rafa, obrigado, viu? Marcelo, obrigado. Pô, Felipe, brigadão pela entrevista. Bacana trocar ideia com você, conversar, ver o seu ponto de vista, conhecer um pouco da sua história, tá? Boa sorte aí no decorrer da carreira e brigadão mesmo. Imagina, cara, eu que agradeço. Como eu disse, estou ao dispor aí no que precisar, no que for para ajudar aí, quiser bater papo sobre qualquer outros temas relacionados a goleiro, estou à disposição aí. Fiquem à vontade. Parabéns aí pelo trabalho e muito obrigado aí pela participação e pelo convite. Obrigado também ao Alexandre Gessoni, o responsável técnico do podcast, ao Arthur Gaikoski, diretor de imagem do podcast, e ao Leandro Moreira, coordenador audiovisual de Os Goleiros. E obrigado a você que nos ouve e prestigia. E claro, sempre compartilhe os nossos episódios. A segunda temporada de Os Goleiros está cheia de novidades. Continue nos acompanhando no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Em todas elas você vai encontrar a narração do texto Felipe Alves, Cabeça, Mãos e Pés, escrito por mim, Márcio Croin, para este craque do Tricolor de Aço. Um abraço e até a próxima!